Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um pouco delicado, que é o inferno. Mas antes, se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para sempre ficar por dentro das novidades daqui. Enfim, como eu falei, nós vamos estudar sobre o inferno hoje. E a maioria das pessoas, acredito eu, da maioria das denominações, elas têm a visão de inferno como um local para onde as pessoas que morrem, que rejeitaram Jesus, que fizeram o mal, vão para lá e elas passam a eternidade queimando, né? Mas a visão que eu vou mostrar aqui é uma visão diferente. Mas se você, depois desse vídeo, não concordar, não tem problema, eu continuo respeitando a sua visão. Mas eu vou falar aqui alguns argumentos que vão sustentar essa outra visão que eu vou falar aqui. Bem, primeiramente, a gente sabe que o ser humano é pecador e que o resultado do pecado é a morte, como diz lá em Romanos 6, 23, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a gente também vê lá em 1 Timóteo 6, no versículo 16, que diz que o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Ou seja, aqui diz que Deus é o único que possui imortalidade por si só. Então, se uma pessoa quiser o dom gratuito de Deus, né, que é a vida eterna, nós precisamos ir até Cristo Jesus. Até lá em 1 João 5, no versículo 12, diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a gente vê aqui que parece que é claro que aquelas pessoas que têm a Cristo têm a vida eterna, mas aquelas pessoas que rejeitam a Cristo não têm a vida eterna. Então, sustentar que existem pessoas que estão no inferno e que vão viver eternamente parece que contradiz um pouco o texto bíblico, que diz que aqueles que forem fiéis a Cristo têm a vida, mas aqueles que o rejeitarem não têm a vida. É simples. E também a gente vê alguns textos pela Bíblia que falam sobre a destruição dos ímpios. Então, por exemplo, lá em Salmo 37, no versículo 20, fala que os ímpios, no entanto, perecerão, fala que eles serão aniquilados, se desfarão em fumaça. No versículo 38 também desse capítulo, diz que, aqui ó, quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Se a gente for também lá no Salmo 145, no versículo 20, diz: Senhor, guarda todos os que amam, porém os ímpios serão exterminados. E por aí vai, tem Isaías 1:28 também, mas um enfoque aqui especial para Apocalipse 29, que diz: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aqui tá falando depois dos 1000 anos, né? O milênio, que veio a cidade santa, estou falando pro futuro, certo? E veio a cidade santa, desceu sobre a terra, e aquelas pessoas que estavam mortas, que rejeitaram a Jesus, ressuscitam uma vez, mas para receber a condenação eterna, né? E aqui fala que eles vão ser destruídos. Inclusive essa segunda morte, ela fala-se dela também Apocalipse 20, 14, Apocalipse 21, 8, né? Que fala que eles vão ser lançados pro lago de fogo. E fala de destruição. Enfim, a gente também tem no Velho Testamento um texto de Malaquias, no capítulo 4, versículo 1, que diz: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. O que você entende, né? Não deixar nem raiz nem ramo. Destruição. Simplesmente acabou. Ser apagados da terra. Também em Lucas, voltando para o Novo Testamento, Lucas 17, no versículo 26 ao 30. Daí Jesus está aqui falando e ele diz: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. E aí fala aqui no 27, veio o dilúvio e destruiu a todos.
E aí dá o exemplo de Ló, né? 29. Mas no dia em que Ló saiu de Roma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então são vários versos que dão a entender que no fim os ímpios vão ser destruídos, não que eles vão ficar queimando eternamente. Mas aí você pode falar, mas e os versos que falam sobre ficar queimando eternamente, lá em Mateus 25:41, por exemplo? Tem Mateus 18:8, tem Apocalipse 20:10, que vai falar que eles serão atormentados pelos séculos dos séculos, né? Então o que você faz com esses versos? Mas o que é interessante é que na Bíblia a gente tem algumas situações que falam sobre termos como eternamente, para sempre, mas que na verdade querem dizer que é até o fim da existência. Tipo, vai acontecer isso para sempre, mas até que aquela pessoa morra, até que aquilo acabe. Então, vamos lá. Por exemplo, lá no livro de Judas, no versículo 7, diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aí eu pergunto, se você for lá no lugar que era Sodoma e Gomorra, né? Tá pegando fogo ainda? Não tá, mas aqui diz que é um exemplo do fogo eterno. Então o que a gente entende? Beleza, queimou para sempre, né? Até a cidade ser destruída. Inclusive fala também lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 6. Reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então, a ruína completa de Sodoma e Gomorra, reduziu a cinzas, tá aqui como exemplo do que vai acontecer com os ímpios. E acho que um exemplo que pode deixar até mais claro é lá em 1 Samuel 1, no versículo 22. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficará para sempre. Ficará para sempre. Beleza. Aí quando a gente vai no versículo 28, diz assim: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pediu e eles adoraram ali o Senhor. Ou seja, falou que ele vai ficar lá para sempre, mas Samuel morreu, né? Então, para sempre, no caso, foi até o dia que Samuel viveu. Morreu, quer dizer, até o dia da morte dele, então foi o para sempre. Que aí dá uma linguagem, assim, poética, né? Uma coisa mais bonita, mais robusta. Uma linguagem desse sentido. Mas não que ele ia ficar lá para sempre, porque todos nós sabemos que Samuel morreu. Bem, agora que a gente já percebeu que na Bíblia, quando diz para sempre, pode significar até o fim da existência, ou que as consequências são eternas também, pode significar. Existe a questão dos termos, né? Tem a tradução, claro, no original, a palavra Sheol do hebraico significava sepultura, e no Novo Testamento tem o Hades e tem outra palavra. Eu não vou me ater nessa parte porque eu não sou especialista e eu não saberia as fontes ideais para estar passando para vocês, mas tem essa questão também de interpretação com relação a palavra, né? O que ele queria dizer, quando foi traduzida para o grego, o Antigo Testamento, enfim, mas eu não vou me ater nesses detalhes porque realmente não tenho muito material, muito conhecimento no assunto. Mas só para finalizar, a reflexão, né? A gente viu alguns textos na Bíblia, mas a gente refletir. A ideia de que os salvos vão para o céu e os ímpios vão para o inferno, não passa uma sensação de que Deus é meio tirano? Tipo, a pessoa fez maldades durante a vida dela, sei lá, 80, 90 anos, se viveu muito. E aí, por conta disso, ela tem que passar a eternidade queimando, sendo torturada no inferno pelos crimes, pela maldade que ela cometeu numa pequena vida. E outra coisa, quando Deus promete uma nova terra pra gente, sem dor, sem tristeza, sem lágrimas, como é que a gente ia ficar lá no céu, bem de boas, bem pleno, sabendo que, sei lá, em algum lugar por aí, as pessoas que a gente ama estão sofrendo pela eternidade, sendo queimadas e o fogo não para e elas não são consumidas.
Então eu acho que é uma ideia que não entra muito na minha cabeça, né? Eu não consigo enxergar Deus, um Deus de amor, de misericórdia, que fica propagando o sofrimento das pessoas por toda uma eternidade. Para mim faz muito mais sentido pensar num Deus que, beleza, você escolheu me rejeitar, eu só posso dar a minha vida para quem aceitar o preço do meu resgate, né? Foi minha própria vida, meu próprio sangue. Então, se você não quer aceitar o preço, né, pelos seus pecados, que foi o meu sangue, então eu não posso te ajudar. E aí, no final, você vai ser destruído. Eu acho que é muito mais fácil, né, de acreditar que no fim, quando a nova terra for trazida aqui para essa terra, né, quando tudo for transformado, os mortos que eram ímpios e aquelas pessoas que morreram, né, pela segunda vinda de Cristo, que rejeitaram a Jesus, vão ressuscitar para receber a sua sentença, que é a morte eterna. E beleza, pode até me perguntar, tá, mas e Rico e Lázaro, né? Tem a parábola do Rico e Lázaro que fala sobre o inferno, sobre o céu, sobre, enfim. Esse é um assunto que eu também não vou entrar muito, porque não sou especialista no assunto. Mas tem um vídeo do Dr. Rodrigo Silva muito bom que fala sobre a ideia da época, enfim. Eu recomendo e vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo e até mais.